muitas vezes essa relação, né, dolorida que existe entre muitos filhos, muitas filhas com suas mães, né, por exigir algo que talvez não faz sentido a mãe realizar. Às vezes a mãe não tem a capacidade de realizar aquilo, né? Às vezes a mãe não tem a capacidade de pôr limites, às vezes a mãe não tem capacidade de ser autônoma, às vezes a mãe ela tem realmente algumas fraquezas, né? Mas nós, na maioria das vezes, idealizamos aquela mãe forte, nós idealizamos aquela mãe que tem que superar tudo, que é uma deusa e que não pode falhar. E isso vai criando esses conflitos, essas dificuldades aí que vão se arrastando, né? Que vão se arrastando para os filhos, que vão se arrastando para os netos, e a percepção da pessoa sempre vai ficando naquele ponto que faltou, né? Então, essa dor gerada pelo esse processo de não satisfazer as minhas expectativas, essa dor de, minha mãe não foi suficientemente boa para satisfazer o que eu queria, vai gerar na vida adulta, com certeza, uma visão distorcida da realidade. E aí, o que a gente tem que fazer como terapeuta, né? A gente tem que olhar para essa visão distorcida da realidade, entender o máximo possível sobre isso e fazer o caminho contrário, né? Então, a gente tem que fazer a pessoa entender esse processo para ela chegar na origem, ela chegar lá no que foi traumático, no que foi difícil para ela. E só lembrando para vocês aqui, trauma é tudo aquilo que a gente não consegue fazer parar no momento em que está acontecendo. Então, assim, trauma não é só briga, não é só agressão, não é só situações terríveis. Não, o trauma ele pode acontecer simplesmente porque você sente uma falta da sua mãe, mas você não consegue fazer parar essa falta, porque ela não está ali para satisfazer naquele momento. Você está no parquinho com os amigos, com o seu avô, com a sua avó, mas você gostaria de ter a sua mãe, você não teve. É essa a memória que fica registrada a nível subconsciente. E aí essa pessoa, quando cresce, né, ela vai, além de querer sempre exigir demais das pessoas, ela pode criar essa dor desse vínculo, porque ela não teve, né, a proximidade da mãe em um determinado momento. O resto da vida dessa pessoa, a mãe pode ter dado carinho, pode ter dado atenção, pode ter sido uma boa mãe, mas aquela situação traumática fica memorizada e aquilo lá pode ser reativado em várias fases, né, adulta daquela pessoa. Ela pode reativar aquilo no relacionamento, ela pode reativar aquela memória subconsciente no trabalho, e isso vai fazer com que a pessoa ela comece a adotar esse processo, né, esse processo de não conseguir aceitar a mãe. Então, a gente fala que a cura, né, a verdadeira cura em relação à mãe é você tomar a sua mãe, é você aceitar a sua mãe como ela veio para você, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as fragilidades, né? Você conseguir olhar para aquilo que a tua mãe pôde fazer para você em toda a sua vida. Talvez a tua mãe ela tenha te abandonado em um momento da sua vida. Pode ser logo quando você nasceu, pode ser quando você tinha 2, 3, 10 anos. Pode ser que sua mãe tenha morrido também nessa faixa etária. Então, se a sua mãe pôde te dar a sua vida e você ter sido adotada por uma outra família, cara, bênção para minha mãe. Se você é um filho adotivo, você teve a chance de ter uma mãe de criação para te dar esse amor e carinho que talvez a sua mãe biológica não tinha para dar. Mas o que é importante você olhar, o que é importante você colocar na sua cabeça, que não, né? Eu tive o suficiente da minha mãe biológica, mas agora eu tenho uma mãe de criação que ela pode me satisfazer essas necessidades que não me foram atendidas ou que a minha mãe não pôde me dar em certa fase da sua vida, por qualquer motivo. Pode ser que a sua mãe tenha tido uma depressão, um pânico, uma ansiedade, e ela não conseguiu ser uma mãe que você queria que tivesse. Você queria ter uma mãe, mas você não teve. Então a cura com a sua mãe, ela começa quando você começa a aceitá-la como ela é.
como você começa a olhar para ela com um novo olhar, um olhar de gratidão, um olhar de aceitação, um olhar de respeito em relação às fragilidades da sua mãe. Uma mulher frágil, uma mulher comum, como qualquer outra mulher que tem uma dificuldade. Então, quando você começa a adotar essa postura, para você, você vem para o segundo passo em relação à cura da mãe.